Percepção dos gestores quanto à compensação dos gastos hospitalares decorrentes de atendimento das vítimas de acidentes de trânsito em rodovias concedidas. Pode botar no modo de apresentação, professor, por favor? Vocês não estão vendo, não? Está no modo de slide, sem ser de apresentação. Botar na tacinha. Para mim está normal aqui. Não seria botar naquele modo aberto. Mas, aqui, ó. Aqui embaixo está escrito anotações. Está vendo anotações aí embaixo, professor? Está vendo? Aqui embaixo. Aí tem anotações, aí do lado tem aí depois tem um quadradinho, depois tem 4 quadradinhos, depois tem tipo um livrinho, depois tem tipo uma tacinha. Clica nessa tacinha. Tacinha aí embaixo. Estou falando? No canto direito aqui embaixo, inferior. Agora sumiram todas as telas. Acho que agora... Não. Não, tem que voltar lá. Eu estou vendo vocês. Bom, vamos... Tem que abrir o arquivo de novo. Aí, agora, tá vendo? Aqui. Aí, isso aí, na tacinha. Aí, ok, professor. Tá bom, professor. Então, a gente vai falar dos gastos, da indenização sobre os gastos hospitalares, né? A percepção dos gestores quanto à compensação dos gastos hospitalares decorrentes de atendimento a vítimas de trânsito em rodovias. Bom, o objetivo, então, é entender a percepção dos gestores públicos quanto à compensação dos gastos hospitalares com atendimento de vítimas de acidentes em rodovias concedidas. A relevância do trabalho é facilitar a apuração e ampliação do debate sobre a compensação dos gastos dos municípios. Primeiro aspecto é que o SUS é oferecido a toda a sociedade, independentemente de contrapartida, e ele é essencial para os mais pobres. Ele abrange desde o atendimento para avaliação de uma pressão arterial até o transporte de órgãos. Ele garante acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Os municípios recebem repasses do SUS para atendimento da população dos seus municípios, tanto para internações como para tratamentos. Quando acontece o uso da infraestrutura hospitalar em detrimento da prestação dos serviços aos residentes para atender as vítimas de acidentes, na verdade, a população do município acaba sendo prejudicada. A gestão das rodovias é transferida para terceiros através de uma concessão. Em caso de acidentes, normalmente no contrato de concessão, está prevista a remoção das vítimas para unidades do SUS que têm capacidade de atendimento a essas vítimas. Se os municípios mais próximos não tiverem capacidade, a transferência dessa vítima se dá para um hospital de referência. É premissa que a prestação adequada dos serviços de saúde deve considerar não só a infraestrutura, mas quadro de pessoal suficiente. A percepção dos gestores quanto à capacidade de atendimento e a contrapartida é básica para qualquer reivindicação. Nós fizemos a simulação, pegando o trecho da rodovia Presidente Dutra, BR-116, entre Porto Real e Piraí, começando no quilômetro 297 e indo até o quilômetro 226. Para contabilizar e apropriar os gastos, nós pegamos a classificação CID, entramos no DataSUS e fizemos uma contabilização de gastos no atendimento às vítimas pela classificação CID do DataSUS. Primeiro aspecto é que o valor dos procedimentos do Sistema Único de Saúde ele é subnotificado, ou seja, a tabela não é atualizada já há bastante tempo. Contabilizando a quantidade de internações, nós percebemos que, em 2019, houve uma redução nas internações relativas a esse trecho, mas nós percebemos, por outro lado, que a média de permanência aumentou, ou seja, a gravidade dos acidentes aumentou. E aqui uma tabela consegue consolidar o tempo médio de atendimento, de permanência das vítimas, o valor dos serviços profissionais, o total de gastos do SUS
e o valor médio de internação. E aqui é fácil perceber que o município de Volta Redonda arcou com 3 milhões no período de 2012 até 2019. Na entrevista que nós fizemos aos administradores, em relação ao atendimento, os primeiros socorros, se reduzem ou não a capacidade de atendimento, 50% concordaram e 50% parcialmente. Em relação se os valores gastos nos primeiros socorros são registrados em bancos de dados do município, 75% sim, 25% não sabiam informar. Você acredita que haja um controle no hospital sobre os quantitativos de primeiros socorros de acidentados? 50% sim, 25% às vezes e 25% não sabiam informar. Você acredita que as receitas e gastos do hospital estão previstas no orçamento público do município e esse hospital presta informações ao SUS quanto aos valores gastos? 50% sim, 50% não souberam informar. Você acredita que os custos de tratamento, de atendimento de primeiros socorros, são pagos integralmente pelo SUS? Sim, 25%, não, 25%, às vezes 25%, e não sabem informar, 25%. As respostas não são unânimes, então, em relação ao repasse de recursos dos acidentados. Aqui, a quantidade de vítimas feridas no período de 2014 até 2018, as vítimas feridas somente no trecho de confrontação da cidade de Volta Redonda, e a gente percebe que Volta Redonda teria que atender somente 4% das vítimas que ela atendeu. Então, como conclusão e sugestão de metodologia, a gente sugere criar métodos técnicos para compensar os gastos com infraestrutura, identificar esses gastos pelo período e, no âmbito federal e estadual, obter novas receitas para custear os gastos dos municípios e criar um banco de dados para controle. Como conclusão final, as vítimas de acidente não têm direito à indenização pelo DPVAT, os hospitais também não recebem do DPVAT repasse, porque o DPVAT já repassa para o SUS e esse dinheiro do DPVAT é orçamentado para todas as unidades hospitalares, independentemente de prestar ou não socorro à vítima de trânsito, e as concessionárias também não repassam recursos para os hospitais para atender as vítimas de seus acidentes. Como sugestão final, que os contratos de concessão passem a vincular percentuais de receitas para cobrir gastos com acidentes e que o DPVAT também seja especificamente para cobrir gastos com acidentes de vítimas, que foi a finalidade para a qual ele foi criado. Para estudos futuros, comparar com práticas desenvolvidas em outros países e ver como o Brasil está em relação a isso. Aqui está o referencial teórico. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho. Professor Paulo, vou fazer uma pergunta. O senhor tem 2 trabalhos. Um trabalho era sobre isso, percepção de gestores públicos quanto à compensação de gastos hospitalares decorrentes do atendimento de vítimas de acidentes de tráfego em rodovias federais. O outro trabalho é a caracterização de acidentes de trânsito na rodovia Presidente Dutra. A pergunta que eu falo, você já apresentou os 2 ou agora vai apresentar o segundo? Vou apresentar o segundo agora. Então tá, perfeitamente. É porque você falou rodovia federal, depois falou bastante da rodovia Presidente Dutra, eu falei, será que ele já... então tá bom. Então já pode colocar a próxima